Saudações, estamos aqui mais uma vez pela TV Destaque com o programa Direitos e Deveres. E hoje falando sobre um tema muito interessante, a tributação no Brasil, né? Os impostos, as taxas, vamos entender tudo isso, esse tema que às vezes nos arrepia, né? O que temos que pagar, como é que funciona e tudo mais. E hoje temos um convidado fantástico que vai passar para vocês tudo o que é de interessante envolvendo os tributos, né? E a Silmara, que está comigo hoje aqui, vai apresentar este nosso convidado. Silmara? Olá, Rogério. Olá, você que assiste o programa Direitos e Deveres. Nós trouxemos aqui hoje uma pessoa muito especial, é o Dr. Luciano de Almeida Pereira. O Dr. Luciano é mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, professor dos cursos de pós-graduação em Direito Tributário da PUC de São Paulo e do IBET e professor do curso de Direito da Universidade de Guarulhos, além de ser um excelente advogado tributarista. Seja muito bem-vindo, Dr. Luciano. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que muito me apraz estar aqui com vocês, podendo falar sobre um tema que eu gosto muito, que é direito tributário, né? Poder esclarecer algumas dúvidas que eu sei que paira sobre a mente das pessoas, porque o direito tributário, muito embora seja algo presente, tanto quanto outros ramos do direito, as pessoas não se apercebem disso. Então, às vezes, precisa de uma explicação um pouco mais detalhada para que as pessoas possam ter consciência do quanto eles pagam, do quanto o tributo é importante nas vidas delas. Né? E vamos começar pelo começo, né? Sim. Já que é um tema assim que às vezes leva a várias considerações, vamos começar perguntando ao doutor Luciano o que é tributo. Não, Rogério, tributo, em verdade, nós temos que definir de algumas formas para que nós possamos realmente entender o que é tributo, né? Lembrando que toda palavra em qualquer idioma ela tem vários significados. Tributo, inclusive, pode ser até uma forma de homenagem, né? Houve um tempo que fizeram um show chamado Tributo a Freddie Mercury. Então, quer dizer, nós temos que recortar para aquilo que nos interessa. E quando nós trazemos para o direito tributo, que diz a respeito do direito tributário, ele está definido em lei. Quem define o que é tributo é o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que diz que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, paga em dinheiro ou em moeda, ou valor que nela possa se exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ok, isso é uma terminologia técnica, mas o que implica dizer? É uma obrigação pecuniária, ou seja, algo que nós obrigatoriamente temos que pagar. Daí porque o compulsório. Pagamos em quê? Em dinheiro. Portanto, não é possível pagar tributo se valendo de outra modalidade. Com bens imóveis, não é possível pagar com de outra forma que não seja dinheiro. Né? Houve épocas em que era possível pagar com estampilha, ou outra forma de título, né? Que se traduzia em dinheiro, daí por que vem essa terminologia, ou algo que possa se exprimir em dinheiro. Né? Instituída em lei. Nós precisamos de uma lei que institua tudo o que acontece no direito tributário, nós precisamos, em nome do princípio da legalidade, nós precisamos de uma lei que o faça, uma lei que institua o tributo, que aumente, que lhe dê isenção, que majore o tributo. Não é possível fazer qualquer coisa em direito tributário que não seja por intermédio de lei, perfeito? Que não constitua sanção de ato ilícito. Quer dizer que o tributo não é uma punição. Então, eu fiz algo que é ilícito, que contradiz a lei, então, como forma de castigo, vai pagar tributo. Não é essa a função do tributo, não é para isso que o tributo existe, não se presta esse papel. Portanto, tributo não é uma sanção. E é cobrado mediante atividade administrativa. Quando se fala administrativa plenamente vinculada, é um ato administrativo. Então, é a forma com a qual se cobra o tributo, as maneiras que o agente administrativo tem para cobrar o tributo. Então, não é feito de qualquer forma. Existe um ato específico que deve ser obedecido para que esse tributo possa ser cobrado. Tributo, portanto, é uma quantia que nós pagamos em razão de alguma obrigação que nós adquirimos para com o Estado. E aí surge, então, a figura do tributo. Né? Sim. Doutor Luciano, e por falar em pagamento, né, a carga tributária no Brasil é muito alta. E, na sua opinião, esses recursos são mal administrados pelo poder público? Como é que funciona isso? Bem, Silmara, há realmente um jargão popular e quase que uma tradição dizer que a nossa carga tributária é alta.
eu teria um pouco de cuidado de falar sobre isso, porque muitos dizem, o Brasil é o país onde mais se paga tributo, e não é verdade. Existe uma pesquisa séria, feita por uma instituição séria, demonstrando que o Brasil hoje ocupa o 31º lugar em arrecadação. Implica dizer que temos 30 países na nossa frente que pagam tributo mais do que o Brasil, né? Então o impacto tributário é grande. Não é tão grande quanto se pensa. O problema está na forma de gerir o tributo, porque o tributo tem como função, ele é instituído, você paga, ele é arrecadado para, depois de arrecadado, ser distribuído na sociedade, para atender aquilo que a Constituição Federal nos prometeu, que, em nome da dignidade da pessoa humana, é nos dar educação, saúde, saneamento básico, moradia, de forma digna. E o tributo é uma das, se não a maior forma de se viabilizar isso. Então, isso se faz através do tributo, porque é ele quem mais leva dinheiro aos cofres públicos, que, para depois disso, possa ser distribuído para a sociedade. Então, quer dizer, quanto mais eu arrecado, em tese, mais eu tenho para distribuir e atender esses reclamos sociais. E muito se fala que, então o problema é de corrupção. Nessa pesquisa recente, mostra que o impacto dessa corrupção perfaz 2% do universo 100% que é arrecadado. Quer dizer, de 100% que se arrecada de tributo, o prejuízo que se tem de corrupção, de desvio ou qualquer coisa que o valha, é de 2%. Uma outra grande parte, que é isso também onera e muito, está na inadimplência e na sonegação. Então, quer dizer que nós terceirizamos esse problema para os políticos, para quem detém o poder, mas, em verdade, o próprio contribuinte, ele acaba por corroborar para que isso ocorra. E aí, então, quer dizer, a questão da carga tributária, ela realmente é forte. Se você comparar com a realidade econômica do país, um salário mínimo que nós temos, realmente ela pode ser vista de uma forma pejorativa, como algo demasiadamente forte, mas eu não vejo desta forma só porque ele tem o condão de ser aplicado. Então, se eu pago bastante, em verdade, eu teria um retorno paritário para mim. Então, a questão é que, na verdade, quando eu não tenho este tributo devidamente empregado, eu tenho, ou porque tem um pouco realmente de desvio, um pouco de corrupção, tem uma grande parte que vem do contribuinte por sonegar, por ser inadimplente, e principalmente uma má gestão. Um sujeito despreparado para poder administrar adequadamente esse montante que é arrecadado pelo tributo. É isso que eu entendo sobre a carga tributária. Além de um marketing negativo tremendo em cima disso, né? Porque Justamente. A pessoa... Acho que o que mais ofende é você estar pagando o tributo e você não ver retorno, né? Por exemplo, Justamente. a classe média, a classe alta, que é quem é tributado ali, muitas vezes na fonte, ou empresário, o que seja, ele não vê esse retorno, porque ele paga os impostos, ele paga lá os tributos, ainda tem que pagar a escola, saúde, né, segurança, né, tem que ir para condomínio fechado, ou seja, é muito delicada essa situação. Né? Eu acho que, em verdade, quem mais sente essa má administração do montante arrecadado é a população, é o cidadão comum. O empresário, ele tem tem agredido de certa forma, ele também sente isso, mas quando nós falamos em sonegação, e quando falamos em inadimplência, não são todos, não podemos generalizar, mas infelizmente, se for fazer uma pesquisa, se puder fazer algo que possa medir isso, infelizmente nós vamos notar que essa inadimplência, principalmente a sonegação, vem na sua maioria do empresário e do grande empresário. Né? E aí acaba afetando aquele pequeno empresário que não consegue dar conta da carga tributária, e aí ele vai tendo uma série de dificuldades que vão se estendendo, enfim, né? Aquele ciclo, aquela questão que não, né? Que acaba sendo repetitiva, né? Todo mundo sabe. A verdade é que ninguém gosta de pagar, né? Botou, a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Pois é, e o tributo nós somos compelidos a pagar. Então, nós não pagamos porque queremos. Não, eu quero comprar uma casa, vou pagar. Não, eu pago porque eu sou obrigado, eu não tenho como não pagar, né?
Pago sem perceber ainda, tem essa. Bom, o nosso papo está muito bom, muito interessante, mas o nosso tempo está se esgotando, então nós vamos a um breve intervalo. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa será reprisado na sexta-feira às 7h30, no sábado às 21h30 e no domingo às 22 horas. O programa Direitos e Deveres volta já.